Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Oi, gente! Tá começando mais um podcast comigo, Dani Rosa, e hoje tem um convidado que vocês já conhecem porque já esteve aqui, tá? Ele é super especial já e fala sempre sobre saúde emocional, nossa saúde mental. Por isso, quadro Abra Seu Coração. A gente vai falar sobre depressão masculina, aproveitando o Novembro Azul. Ele, Alan Barros, né? Tinha acabado de falar aqui. Ô, gente. Alan Barros, ele que é escritor, palestrante, empreendedor social também. Tem um livro maravilhoso para ajudar as pessoas, não só homens, quanto mulheres em depressão. E se livrou também desse mal do século, né, Alan? Exatamente. Obrigado, Dani. Obrigado. É sempre muito gratificante estar aqui com você e estar aqui com vocês, todos os telespectadores, ouvintes do DRCast. Levando seu conhecimento. Aprendendo muito. Porque aqui a gente aprende muito também. Mas é um prazer estar aqui, podendo falar de um assunto que não se fala, que é a saúde mental masculina. Então é por isso que a Dani escolheu essa data, Novembro Azul, pra gente sair do comum, que é a gente falar sobre o câncer de próstata, isso, que é muito importante, sobre a prevenção do câncer de próstata, mas pra gente ir um pouco mais além, né, Dani? E falar um pouco mais. É porque assim, quando a gente fala sobre o câncer de próstata, também é uma coisa do homem, do exame, né? Tem as piadinhas, as brincadeiras, os tabus. E quando a gente fala também sobre depressão, além do geral já ter, na questão masculina, é ainda um pouco pior, né? Não um pouco é maneira de dizer, mas é muito pior. Muito pior a aceitação, né? Aceitação, a busca por ajuda. Então, nesse programa aqui, a gente vai poder falar bastante coisa sobre os tabus, ressignificar mitos, preconceitos, que são muito fortes no homem, né? Inclusive, eu acho que a gente poderia começar falando pra você, mulher, que tem um relacionamento com um homem com algumas características das quais nós iremos falar aqui. E também sobre você, homem, que tá assistindo, né? E às vezes não sabe o que tá acontecendo com você, fica, às vezes do nada isso acontece, tá tudo bem no trabalho, e aí eu fico meio borocochô, acontece assim, assado. Então a gente pode começar falando para o homem, né? Quais são os sinais ali de que ele realmente está entrando num pico de depressão. Muito bacana. Então, na realidade, assim, eu gosto de falar não, pelos estudos a gente entende que o sentimento mais comum de você ter num quadro depressivo, conforme for evoluindo o quadro, mais esse sentimento fica maior, mais latente, Dani, é desesperança. Então, desesperança. Essa palavra para mim é extremamente forte, porque no meu trabalho de saúde mental, e aí eu gosto de falar para as pessoas que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, só existem 2 profissionais habilitados tecnicamente para diagnosticar um transtorno emocional, seja ele depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, que é o psicólogo ou o psiquiatra. Então, sempre que a gente vai falar de ajuda, principalmente a gente vai pedir para buscar esses 2. Eu sou um sobrevivente da depressão durante 20 anos, 12 anos com pensamento de tentativa de suicídio, ansiedade, ferrado, mas agora que superei, graças a Deus, e que faz esse trabalho. Agora, voltando para a sua questão, sobre como identificar, né? A desesperança é um sentimento muito inerente a esse quadro, né? Então, o homem, falando só sobre o homem hoje, quando ele para de ter vontade das coisas mesmo, seja ele perde aquela homem traz uma virilidade normal pela testosterona, pela estrutura mental e pela estrutura física, então ele vai ficando mais devagar, mais vagaroso, ele vai perdendo a vontade mesmo de fazer os projetos que ele fazia, a cabeça não vai mais funcionando com tanta agilidade, geralmente o homem é um pouco mais ágil, né? Por conta dos hormônios mesmo, agilidade física, nos exercícios, talvez no pensamento, né? Então tem isso. Bom, desmotivação. A desesperança traz a desmotivação. E sabe o que é o mais impressionante, Dani? É que geralmente o primeiro sintoma que alguém tem quando desenvolve uma depressão, ansiedade, né, algum outro transtorno, é justamente a desmotivação.
né? A ansiedade é diferente um pouco, porque ela ativa muito mais a mente, mas a depressão, ela desativa a mente. Então, a desmotivação seria, assim, um ponto em alerta para as mulheres de repente, seu esposo tem alguma questão emocional e ele não se permite, né, esse diálogo, ou você mesmo tenha, ou você que é homem que está nos assistindo aqui com todo carinho, você começa a perceber que tem algo errado. Aquele borocochô que a Dani falou no começo, é a desmotivação mesmo. Você vai se desmotivando. E tem várias fases da vida no qual isso é justificável. Mas o que acontece? É que isso está crescendo muito, a depressão tem aumentado em números absurdos e os homens não procuram. Ou às vezes, além de não procurarem e tudo mais, eles não estão percebendo. Porque hoje tem várias formas de intercorrências para uma tristeza que é advinda dessa doença da depressão. Então, não, eu tô só me sentindo triste uma semana. Aí vai lá e bebe. Sim. Não, é que a semana foi só estressante, eu não quero ficar sozinho. Aí vai e sai com os amigos, tá sempre no social. E de repente, o social tá há 1 ano que não consegue ter um tempo sozinho, que não consegue fazer nada sozinho. E nem essa pessoa, esse homem, ele tá conseguindo se perceber nesse núcleo. Não tá legal. Que não tá legal. Uma coisa que você falou muito, obrigado por ter falado, é que assim, a bebida alcoólica, eu consumo bebida alcoólica socialmente, né? Eu também, social. Segunda a sexta, minha vida social é impressionante. Tô brincando. Socialmente, mas assim, eu falo muito no meu trabalho que, Dani, a bebida alcoólica é uma das ferramentas mais depressoras para o sistema nervoso central. Então, por exemplo, quando você está de bode no outro dia, de ressaca, dificilmente, aliás, muitas das vezes você está em depressão. E assim, se você já tem depressão, se você já tem transtorno depressivo diagnosticado, pior ainda. Então assim, gente, bebida alcoólica com depressão não combina mesmo. Não combina com várias enfermidades, mas sim, com transtorno emocional não combina. Então você falou muito bem. As pessoas substituem os momentos de dor existencial ou de desmotivação pela bebida, o que aumenta muito mais a depressão do outro dia, né? E eu escutei, é tão assim que tem que ser levado a sério, porque eu escutei um psicólogo falando, né, a respeito da depressão e também da ansiedade demasiada, crises de ansiedade, que quanto antes ser tratado, melhor, que a depressão é como se fosse uma raizinha que ela vai criando ramificações, vai ramificando, e se deixar só para aquele momento que você já está totalmente desestruturado, você acaba tendo, assim, colapso. Um colapso. E eu posso falar por mim, Dani. Eu sou um homem que fala sobre depressão abertamente, suicídio e ansiedade. Então, assim, o meu transtorno, ele começou com depressão, transtorno depressivo. Por falta de tratamento adequado, ele virou transtorno depressivo ansioso. E por falta de tratamento adequado, transtorno bipolar. Uau! Então, assim, não é que necessariamente todo mundo vai fazer isso. Até porque transtorno bipolar está num aspecto um pouco diferente do que só a depressão, né? Mas os meus diagnósticos foram mudando, principalmente por falta de tratamento adequado. Hoje em dia, meu diagnóstico é transtorno bipolar. E em que momento você falou assim, não, agora eu preciso... Agora ferrou, né? Agora ferrou, agora... Eu fui diagnosticado com 15 anos com depressão. Aí eu corri da minha psicóloga, só fui voltar 2 anos depois. Aí eu já estava morando no Rio de Janeiro, mas sou cuiabana, de Cuiabá. Fui morar no Rio de Janeiro. Eu já estava morando lá. Aí eu com 17 anos, eu decidi ir na terapia. Com 17 anos, eu decidi ir na terapia. Porém, eu não aceitava o tratamento em si. Eu não aceitava que era um transtorno diagnosticado. Tanto é que eu demorei muitos anos para aceitar a psiquiatria, o psiquiatra. Eu tive todas as resistências que todo mundo tem, que muita gente tem. E a maioria dos homens tem, né? Da medicação, da questão do tratamento, a questão do tipo assim, de se aceitar, é muito difícil. A maioria das pessoas tem. Só que com o homem é muito pior. Porque o homem tem, a gente ainda vai falar sobre isso ainda hoje. O que acontece? O homem traz muito mais tabus em relação à fraqueza, à fragilidade. Então, o grande tabu do homem se passa pela fragilidade, ele não consegue lidar bem com isso. O que é fraco, entre aspas, o que é frágil, né? Então, por isso que
você falar sobre saúde mental para homens é muito difícil. É questão da cultura também, né? O homem não chora. Tipo, quando você o homem não chora, entendeu? Você larga de ser fraco. Exatamente. Engole esse choro. Engole o choro, não pode vir com... Ninguém pode te bater e você deixar na escola. Se você aparecer aqui e tiver apanhado, você vai apanhar de novo. Sabe assim? Então isso aí mexe todo com uma estrutura do não posso ser fraco, não posso ser frágil. O frágil muito ligado à homossexualidade, o que não tem problema nenhum isso, mas assim, é muito ligado a isso. Por conta de um país extremamente machista que a gente está, e homofóbico em seu né? Então, assim, é muito difícil falar. Então, por isso que as pessoas, os homens, eu vejo que os homens estão passando muito aperto. Muita gente ainda não aceita, mas muita gente está buscando. Não, e assim, uma grande brecha, porque assim, não aceitam que tem depressão, mas tem muitos homens também que não aceitam várias coisas. Um homem que tem uma situação estável financeiramente e não aceita que a situação mudou. Um homem que sempre se viu como hétero e de repente começa a ter sinais ali de que tá se sentindo atraído por outros homens, e por conta da nossa cultura machista também. São tudo... gatilhos que podem ativar a depressão, sua depreciação como pessoa. Sim. E você pode procurar um psicólogo que, assim, né, tá ali por lei. O que você falar para aquele psicólogo, ele eticamente não pode abrir aquilo. E nem a vontade do psicólogo, na realidade você falou depreciação. É realmente isso. Os homens, nós não estamos acostumados a se olhar com cuidado, com carinho e com esse olhar amoroso. Porque assim, é muito comum no nosso crescimento, isso estou falando de agora, mas imagina de 1950 para cá, muito mais, não se tinha muito contato entre amor e homem. Desde os pais, desde as mães, o amor ficava pela responsabilidade da mãe passar. Só que, antigamente, Dani, eu já escutei várias histórias em relação a isso, que nem as mães, antigamente, poderiam demonstrar tanto amor, porque o pai não gostava. Para não mostrar fragilidade. Olha que loucura. Então, por exemplo, quando o homem hoje em dia ele não aceita muito, ele não se permite buscar ajuda, e é muito comum isso acontecer, é de uma cultura enorme lá atrás. Então não é porque, então é muito fácil falar assim, o homem é ignorante. Não é sobre isso. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre uma cultura milenar da não fraqueza. Como se depressão fosse uma fraqueza. Sim. E muito menos uma frescura. Já pensou? Então, tem muitos casos que os homens acham que realmente é uma frescura, até chegar e acontecer com eles. Então, a gente está fazendo esse trabalho justamente de conscientização dos homens em relação a se falar abertamente sobre saúde mental masculina, sobre depressão masculina, sobre ansiedade, sobre essa fragilidade emocional, porque somos seres humanos. E estar frágil emocionalmente em uma época não quer dizer que você é frágil emocionalmente a vida inteira. Então, e muito pelo contrário, quando você está frágil e busca ajuda, como você falou, você se torna forte em relação a isso. E o psicólogo faz isso. Então é bom a gente falar um pouco do papel do psicólogo, né? Eu escuto muito assim, eu não vou, principalmente em homem e em idoso também. Eu não vou lá pagar para alguém me ouvir, ficar me ouvindo. Eu geralmente falo assim, Dani, eu falo assim, tal pessoa, não é pagar para te ouvir, é você poder ter a oportunidade de ter alguém profissional que vai conseguir fazer você evoluir. Você não está pagando para ninguém te ouvir. Você está num momento de evolução mental e emocional. É isso que a gente tem que chamar atenção. Então, para os homens ficarem mais abertos a falar, pedir ajuda, nem que for para outros homens, entende? É que não existe aquela fala de tipo, eu sou assim, não mudo. Sabe? Isso daí é uma coisa... Então, é um investimento... Que já passou, né, Dani? Já passou. Isso é uma coisa que já passou. Eu sou assim, não mudo. Não rola. Você só consegue mudar com autoconhecimento. Porque quando outra pessoa tenta te mudar e é uma coisa que você não quer, que você não acha necessário, você não vai mudar. Então você só vai mudar com o autoconhecimento. Às vezes você tá tão fechado, você vai sim pagar uma pessoa que você vai contar as coisas, mas não é só para ela te ouvir. É para ela te indagar, a você se autoconhecer, para você tomar as decisões mais corretas para sua vida. Exato. Às vezes você tá num relacionamento tóxico devido a um passado que você teve. Esse relacionamento não te faz bem, é uma pessoa que te bota para baixo,
acho. Ou o sistema familiar dele era muito tóxico, talvez, né? Isso. E você mantém nesse relacionamento, a pessoa não sabe o que tá acontecendo, você tá mal, e você pode ir num psicólogo e às vezes a pessoa nem saber. Fala assim, não, cara, eu não tô preparado. Às vezes você tá num relacionamento e fala, eu quero sair desse relacionamento, não tá me fazendo bem, mas eu não consigo sair, porque eu gosto muito dela, eu gosto muito. Eu vou pagar uma pessoa pra ver esse processo. O que tá acontecendo que eu não consigo sair desse relacionamento? Por quê? Às vezes a gente não sabe por quê. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso acontece em todas as áreas da questão do homem. Só que tem a questão do preconceito. E aí eu vou puxar esse gancho com você sobre psicólogo. As pessoas, no geral, tendem a achar que psicólogo é para doença, para enfermidade. Não é. Psicólogo é justamente para você ficar equilibrado emocionalmente. Então, é errado as pessoas buscarem o psicólogo. É uma cultura. Uma cultura do psicólogo que veio pro Brasil. Psiquiatra, mas, assim, então... Não, psiquiatra, né? acabou. Nossa, tá doido. A gente nem chegou nesse ponto ainda. Vamos chegar nessa polêmica. Mas assim, o mais impressionante, que eu gosto de falar muito sobre o trabalho sensacional dos psicólogos e psiquiatras, falando especificamente psicólogo agora, Dani, na verdade o psicólogo não é para você buscar só quando você tiver com uma enfermidade emocional, um transtorno emocional, uma coisa horrorosa. É para você buscar bem antes, para você chegar nesse equilíbrio. Então hoje em dia, o que acontece? A gente está lidando com uma globalização exacerbada, uma tecnologia avassaladora. Assim, você entra na internet... O tempo todo, você entra na internet e você vê milionários florescendo. E aí aquela pessoa olha e a internet é pura comparação. Da programação neurolinguística, eu aprendi isso na programação neurolinguística, na PNL, quando eu fiz a formação, que na verdade o gatilho, o pior gatilho para autoestima é a comparação. E a internet é pura comparação. Uhum. Então a gente já falou sobre isso aqui, né? Sobre o quão nocivo é a internet. Então o cara chega lá e ele se vê... ele não é milionário, igual todo mundo está falando que fica milionário com uma fórmula mágica e tudo mais. Ele não consegue aquilo ali não coube na vida dele. Ele começa a ver pessoas que ele conhece ou pessoas que ele segue com Ferrari, com carrão, não sei o quê, uma vida totalmente teatralizada, em maioria, mas muito tem aquela vida mesmo, enfim, mas que não cabe na caixa dele, né? Não cabe na vida dele naquele momento. Ele se desmerece pra caramba e ele entra em depressão. E aí ele vai pra bebida. Ele não vai pro psicólogo. Uhum. Por isso que eu falo, psicólogo é para você falar, para você procurar o quanto antes, né? Quando você tem o mínimo sinal, nossa, porque a gente se autoconhece um pouco. Você falou sobre autoconhecimento. Dani, para mim não tem caminho de salvação e superação sem autoconhecimento. Não tem. Uhum. Não tem. Não é sobre falta de Deus, não é sobre ser frescura, nada disso. Não tem caminho. Então, principal caminho do autoconhecimento, terapia, né? Aceitação, né? Em alguns casos, quando necessário, psiquiatra. Na verdade, eu acho que primeiro, a minha opinião, né? Tá. Que o primeiro passo para esse autoconhecimento é você ter um senso de reflexão. E se você hoje falar assim, Dani, eu tenho 0 investimento para terapia, um senso de reflexão, e tem vários autores, inclusive são psicólogos, outros não, são pessoas que passaram pela depressão, que tem várias coisas que já pode iniciar ali. Você já pode iniciar. Isso, é uma... exatamente. Não seria isso, mas é como se você fizesse uma autoterapia. Sim. Porque tem um perigo com pessoas muito críticas, com pessoas que se cobram muito. Uhum. Não é se cobrar, é se colocar no centro e refletir suas ações. Exatamente. Refletir é diferente de se cobrar. Exatamente. Quando você descobrir o problema do processo, não é um motivo para você cobrar, mas sim de você ficar tranquilo, porque você falou assim, putz, descobri, cara, se eu descobrir, melhor. Como é que você vai tratar um câncer que a pessoa tem no pâncreas, sendo que você já fez 1 milhão de tratamento e não sabe onde é que é a dor? Exatamente. Né? Se você achar a ramificação ali, o centro da ramificação, pronto. Isso cabe muito em diagnóstico. As pessoas, Dani, no geral, não só homens, mas, em geral, as pessoas têm muito medo de diagnóstico. Então, por exemplo, eu tenho transtorno depressivo. Eu tenho transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado. Eu tenho, que é o meu caso, transtorno de depressão bipolar, transtorno bipolar. Então, as pessoas meio que têm pavor de diagnóstico. Só que uma coisa que a gente tem que entender
é que diagnóstico é a melhor coisa que tem no ramo da saúde mental quando você está com algum problema emocional. É muito bom, é libertador. Então, não, Alan, mas assim você se rotula as pessoas. Não é sobre rótulo que eu estou falando. É sobre diagnóstico, é sobre ser certeiro, é sobre você realmente fazer o tratamento correto. Porque eu desconstruo muito isso em palestras sobre diagnóstico, principalmente para adolescentes, que eles têm pavor de diagnóstico, né? Eles não querem carregar, assim como não queria ter carregado depressão com 15 anos, eles também não querem. Mas eu falo assim, vamos lá, deixa eu te explicar o que é um diagnóstico. Diagnóstico nada mais é do que a ciência altamente tecnológica de muitos anos, né? Que cada dia mais, ela reuniu pessoas que sentiam a mesma coisa daqueles sintomas e reuniu em tribos. Então foi a tribo do depressivo, da depressão, a tribo da ansiedade, a tribo do pensamento suicídio, enfim, da bipolaridade. Então, e para aquelas pessoas, houve um estudo gigantesco por trás, e ainda há estudos fantásticos de medicação, terapia, tudo, para que aquela tribo ficasse melhor. A partir de que começou a dar certo, houve o diagnóstico. Por quê? Porque deu certo naquela tribo. Então, assim, diagnóstico nada mais é do que isso. Então, o diagnóstico liberta muito, sabe? Então, assim, quando eu sei que não é fácil falar, olha, eu tenho depressão, ainda mais para um homem. Eu sou homem, eu sei que é difícil. Mas se você não quiser falar, não fala. Se você quiser falar, você fala. Se você quiser contribuir com outro, você contribui. Eu só falo uma coisa. De verdade, é inaceitável a gente falar sobre saúde mental, e eu fico bem revoltado com isso, falar na saúde mental que é depressão é frescura ou é falta de Deus, ou suicídio é falta de Deus. Isso é inaceitável, já passou da hora. Pelo amor de Deus, já passou da hora da gente realmente entender. Se for pra falar isso, fica quieto, né? Fica quieto. Não, e por favor, antes de falar isso, que você faça uma autorreflexão. Porque assim, eu sei que as pessoas não fazem por mal, principalmente falar de Deus. Não fazem por mal, é o que eu falo, Dani. Deus é fantástico. Eu sou cristão, então meu corpo, minha mente é repleto de Deus. Mas numa época que eu tinha muito Deus no coração, eu tinha depressão e pensava em suicídio e tentava. Então não é sobre isso, sabe? Isso machuca muito. E assim, que depressão é fraqueza, que é frescura, não é sobre isso. Isso que é muito importante falar. Toda patologia, ou seja, toda enfermidade tem um diagnóstico. Por isso que ela tem, por isso que ela foi nomenclaturada. Quando a gente fala de patologia, não tem como ter fórmulas simples, não tem como ter fórmulas tranquilas, não tem como você descredenciar uma patologia emocional falando que é frescura, falando que é falta de Deus. Isso é pouco demais, isso é nada. Então a gente não pode aceitar, né? Então é patológico. O Alan, falando sobre a depressão, a gente está entrando num global, né? A gente está falando da doença em si, mas quando se trata dos homens, a gente poderia falar alguns números, até porque a depressão, conforme a gente já falou que é uma fala sua, eu vou deixar você falar. Não, falar pode da falar. Depressão masculina pra gente. É que você que tem, senão eu vou ficar conforme você falou, sendo que você vai falar, é você que entende. Sobre, então. Que é mais em homens. Sim, depressão, na verdade o suicídio. É o suicídio, né? É o suicídio. Estava falando com a Dani no nosso briefing aqui sobre o suicídio, ele é cometido mais por homens. E aí eu vou te falar por quê. A mulher tenta mais o suicídio. Só que a mulher busca mais ajuda do que os homens. Os homens tentam menos, porque eles não têm a ajuda. Então eles conseguem mais. Os homens, eles escolhem meios muito mais letais. Muito mais letais para cometer o suicídio. Então é muito... Cara, ele escolheu uma forma muito letal, ele vai lá, ele efetiva e acabou. O homem tem essa praticidade também. Tanto na vida, tanto na demonstração de carinho, de amor e tudo, quanto também nas emoções mesmo, né? Então, assim, ele tem essa praticidade de, inclusive, cometer o suicídio, e é isso. Os homens cometem mais suicídios por impulso do que mulheres. Dificilmente você vê uma mulher cometendo suicídio por impulso, embora o suicídio por impulso represente muito pouco da porcentagem da pizza do suicídio, né? 90%, agora falando um pouquinho de suicídio, 90% dos suicídios
que foram cometidos, né, que são cometidos, são oriundos de um transtorno emocional. Olha isso. Olha isso. Já está dando o sinal, já ali. tá, e o sinal da cura, inclusive. Cura que eu falo no sentido da pessoa não cometer o suicídio, né? É assim. E a gente tem uma máxima que é bem discutida, mas eu gosto de falar só para ilustrar, que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. Porque justamente por isso, porque 90% deles vieram de um transtorno emocional. E se o transtorno emocional diagnosticado e tratado é o caminho, talvez esses 90% de suicídio não teriam acontecido. Mas não é o que acontece em homens, principalmente. Em homens, os homens não buscam ajuda. Eu acho que agora tem uma tendência melhor, por quê, Dani? Alguns famosos, homens, importantes. Então vamos lá, falar de famoso. Tá tendo uma representatividade boa. Vamos falar de famoso. O Whindersson Nunes, uma depressão profunda, quarto escuro e pensamento suicida, ideação suicida. Felipe Neto, recentemente, também da internet, youtuber, também recentemente falou sobre a depressão. Falou que ele foi acometido pela depressão. Gustavo Lima é um dos casos mais clássicos que tem de transtorno de ansiedade generalizada que virou depressão e foi piorada pelo álcool. Então, assim, várias vezes o Gustavo Lima já encerrou shows falando que ele desistiu dali, brigando com o empresário, brigando com a esposa, brigando com todo mundo, enfim. E ele só virou o Gustavo Lima que ele é hoje, né, o embaixador, porque ele tratou, porque ele está tratando. E ele provavelmente deve ter diminuído a ingestão de álcool. Enfim, cara, outra coisa, Padre Marcelo Rossi, homem, padre, quase morreu de depressão. E quando cheio de Deus. Repleto de Deus, né? Exato. Então, assim, já para fazer essa analogia sobre o homem e Deus, assim, ele quase morreu literalmente, no sentido literal, não é assim, não é frescura. Não, ele foi internado, ele perdeu 60 quilos, ele quase morreu mesmo. Então foi muito grave o que o Padre Marcelo Rossi teve. E é uma depressão profunda. Padre Fábio de Mello, também da Igreja Católica, mas tem outros líderes religiosos, né? Espíritas, evangélicos, tudo. Mas Padre Fábio de Mello começou com uma ansiedade, síndrome do pânico avassaladora também, e assim, e ele se viu perdido mesmo, estava muito grave o que ele estava passando. E agora que ele está começando a se recuperar mais, mas imagina só, ele com aquela dimensão que ele tem, e um cara fantástico também. Então aí eu trouxe pra gente, para vocês que estão aí com a gente, alguns exemplos de pessoas muito masculinas, né, com uma masculinidade altíssima, com uma representatividade enorme. O Jim Carrey. O Jim Carrey é um comediante muito depressivo, sabe? Então assim, se eu for cavucar, eu geralmente coloco isso nas apresentações, os famosos, porque eu vejo que as pessoas, elas não sabiam desses casos, né? A maioria eu não lembrava, e ela se sente mais natural. Fica mais naturalizado. Entendi. Entendeu? Porque você vê, mas peraí, Gustavo Lima. Então, peraí, então não é sobre ter dinheiro que a gente está falando. Porque na hora que eu falo sobre Gustavo Lima, eu falo isso. Não é sobre ter, Dani. É sobre ser. Exato, eu amo essa frase. É muito foda, né? Que pode falar besteira, né? Pode. Pode falar de... Então, assim, é muito foda, porque a busca do ser humano na saúde mental, com essas transtornos emocionais que a gente tem que fazer no autoconhecimento, não é sobre ter, é sobre ser. Exato. Então, assim, por que os homens não poderiam ter essa autorreflexão? Mas espera aí, eu tenho tanto, porque a maioria tem muito, e cai em depressão, né? Tem muita coisa, por exemplo, tenho tudo, às vezes tenho esposa, tenho filho, tenho uma empresa próspera e tudo, mas o que está acontecendo comigo? Exato. Porque você foi se descolando da essência. E uma das essências é Deus também, é um dos caminhos, né? Não é o único caminho, mas você se descola da sua essência. Então o Whindersson Nunes, ele fala em entrevista que ele falou assim, gente, eu tinha desespero. Na hora que eu estava dentro da minha casa, tinha 6 pessoas do meu lado. Aí um dia ele se trancou no quarto e gritou. Em 0 segundos chegaram 8 ou 12 pessoas, ele fala isso. Que desespero isso. Peraí, mas eu cresci tanto pra ser quem? Quem eu sou? Onde que eu tô, sabe? Aí eu falo, tem uma frase que eu gosto muito. Eu achei que fossem espíritos.
Uai, não sabemos, né? Uai! Também. Não, É? Ai, Deus, eu tava na minha casa, de repente tinha 6 pessoas do meu lado. Eu falei, ui, creio, até eu ficava meio doida, gente. Tá doido. Então é isso. Então, trazendo para essa reflexão. O meu emocional não tá trazendo, não. Tanto espírito, né? Oxi. Não, pessoas próximas. Então, por exemplo, às vezes você tem uma empresa próspera, às vezes você tem uma vida bacana, mas você tá dando valor mesmo àquilo, na essência? O que tá fazendo sentido para você? Dani, eu, Alan, posso falar por mim, eu não vejo superação sem 3 pontos importantes, tá? Seja homem, mulher, né? Primeiro, autoconhecimento. Aí a gente já falou sobre psicólogo, psiquiatra, terapia, né? Toda essa linha terapêutica. Deus ou um poder superior, eu acho que não tem como você não buscar um poder superior, seja numa meditação, seja na natureza, seja na igreja, seja em outros lugares. E eu esqueci o terceiro. Mas aqui dá isso. Eu vou lembrar e te falo. Mas assim, para tentar lembrar, autoconhecimento, fé, eu diria fé, né? Fé. Porque nem sempre o Deus que a gente fala, às vezes tem pessoas, mas assim, fé. Lembrei. Caridade. Eu realmente acho que sem caridade não há salvação. No sentido, não essa salvação que todo mundo fala de Bíblia. Não, nada disso. Salvação para si mesmo. Salvação interna. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês já foram, se tiveram alguma oportunidade disso. Mas, gente, todo mundo que faz um tipo de caridade, seja menor que seja, vem tudo pra gente, Dani. Não é sobre o outro. Até agora, essa questão de grandes líderes, né? Pessoas. Deixa eu colocar aqui o que veio primeiro na minha cabeça. Thiago Nigro. Tá. Ele fala muito e ele tem a fonte dele para ganhar dinheiro. Ele precisa dos cursos. Não que precisa, mas tem os cursos e tudo mais. Só que eu vejo que o doar conhecimento, sabe? Às vezes acordar mais cedo, tirar um tempo, querendo ou não, eu imagino que aquele cara deve ter, assim, o dia inteiro, assim, a agenda dele. Aí, de repente, aí, de repente, ele fala assim, não, eu vou acordar 4 horas da manhã pra fazer umas lives gratuitas. Gente... Isso é doação, isso é caridade. Isso é caridade. Sabe, de pegar uma pessoa que tá ali na merda, falando assim, não vai dar certo, tá dando tudo errado, não sei o quê. Aí ele vem com uma coisa que te dá uma luz. Pronto. Cara, o cara acordou 4 horas. Então, isso pra mim é uma caridade. Você dividir algo que você tem. Exatamente. E aí eu acho isso que é bom. E eu, assim, eu acho que tem uma... A Dani pode até saber, não sei se eu vou lembrar dessa passagem bíblica que fala quanto menos você tem e mesmo assim você der, mais te será entregue. Um negócio assim, né? Porque as pessoas acham que tem que ter muito para poder fazer caridade. A caridade não, e eu falo, e lá no grupo de apoio, no grupo de apoio terapêutico que eu tenho, a caridade para mim é um dos passos mesmo de superação. Eu falo para as pessoas, gente, você precisa estar em contato com a caridade, seja ela como for. Eu gosto da caridade na íntegra, né? Alimento, sabe, essas coisas, sopa, eu gosto dessas caridades na íntegra. Mas eu me sinto muito mais, por exemplo, o grupo de apoio que eu toco tem 3 anos e meio. Cara, eu volto para casa assim, preenchido de luz. Exato. Né? É uma caridade. É uma caridade que me faz. Na verdade, é uma caridade meio egoísta, porque me faz muito bem. Então eu falo, será que eu tô fazendo caridade mesmo? Mas se te faz bem, imagina para os outros. Que né? bom, então é uma coisa que você tá doando porque você tem. Exato. Então cada vez que você faz, você sai preenchido mais ainda. Muito mais. E assim, por isso que eu falo. Vem dobro. Vem dobro. Então por isso que eu falo que o autoconhecimento, né, a caridade que você precisa passar. Esse é um dos caminhos, tá? Assim, na verdade, a gente está filosofando aqui sobre a vida. E assim, que ajuda segundo mesmo. Segundo a sua experiência. Segundo a minha experiência. É a forma de superar. Assim, falando em experiência, quando eu tive a minha fase que eu estava muito mal em relação à depressão, algo que eu não me toquei de início, mas eu me via num estado que eu não conseguia
sentir felicidade. Sim. Então foi a atividade física, inicialmente. Putz, muito bom, né? Denise. E aí com a atividade física eu me sentia muito feliz, então eu queria fazer muita atividade física, porque era o que me fazia sim. feliz, né? Então logo depois da atividade física, eu comecei a ter organização e planejamento. Eu comecei a fazer assim, eu sabia que eu poderia me sentir triste, mas eu tinha que executar algumas coisas do meu dia por obrigação. E assim, o dia que eu tava muito ruim, eu tinha que tentar executar o máximo de coisas por obrigação. Olha que bacana. Então, por exemplo, trabalhar é uma obrigação, mas acordar e correr e fazer uma leitura também era. Ah, entendi. Entendeu? Você foi colocando algumas obrigações, umas mais leves, outras mais pesadas. E que eu tinha que cumprir. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo e dar uma corridinha. Pode não ser a minha corrida 100%. Mas pode ser uma caminhada. Isso, mas eu acordei. 1%. É 1%. Às vezes aquele 1% daquele dia é o seu 100%. Exatamente. Né? Foi o seu máximo. Isso. E assim, isso aí chama micropassos mesmo. É uma linha terapêutica que traz, que se chama microconquistas e micropassos. É dividir justamente aquele gigante. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Ninguém acorda com 10 quilos a menos. Você vai ter que emagrecer 1, depois 2, depois 3. Qual que é a linha que eu vou seguir? Então, em relação à saúde emocional, Dani, é justamente isso, assim, entender o que não tá legal. Às vezes, duas coisas que eu quero falar para vocês que estão em casa. Às vezes, seus amigos, falando para os homens, né? Às vezes, seus amigos e sua família, infelizmente, não vão ser as pessoas que vão te ajudar de primeira. Às vezes nem podem, né? Também estão prejudicados. Exato. com o que Exato. tá acontecendo. Exatamente. Então, assim, não por mal. Porque os homens são muito zoadores, não entendem muito. Então você procure um amigo que seja um pouco mais sensível a essas causas. Ou que já tem filho, ou que de repente você sabe que já passou por algum perrengue. Esses tendem a ser mais sensíveis para poder escutar. Porque os outros vão falar... não posso nem falar aqui, mas tudo. Vai pra balada. Vem checar. Não é isso que você precisa. Vou te arrumar umas garotas. Exatamente. Que eu não queria falar detalhes. Tá, porque você fala isso, né? Vai logo. Enfim. Então falam isso. E a família, Dani, tem uma questão específica. Eu sou defensor da família que não nos aceita ou que não nos compreende, me colocando como portador de transtorno emocional. A gente não aprende a lidar, a gente não aprende na escola ou na família a olhar para esse lado do transtorno emocional com amor, com acolhimento. Sim. Então, nossos pais, nossos avós não se falava sobre depressão naquela época, sobre suicídio, sobre nada disso. Então eles vêm muito cru em relação às emoções. Então, às vezes, quando você se abre para algum deles, eles vão estar com aquela cultura de trás. Então eles vão falar, busca Deus. Não, mas é frescura, é falta de trabalho, você não está trabalhando direito. Não, foi aquela mulher lá que você pegou. Não, foi aquela coisa. Não é isso, entende? Então, assim, infelizmente, não é a família necessariamente que vai poder te ajudar. Tem muita gente da família que ajuda muito. E é muito importante, e se você for mulher que tem um esposo, um companheiro que está passando por esse momento e você não sabe como ajudar, é muito importante se abrir mesmo. E deixar essa pessoa se abrir. E assim, sem julgamento. Não tem... Assim, Dani, não existe dentro de um diálogo de saúde mental julgamento. Não existe. Isso é um absurdo. Não deveria existir nenhuma conversa, digamos assim, importante, o julgamento, né? Porque o meu julgamento para com você, nada mais é do que o meu ego querendo te ferir. É isso que está acontecendo. Assim, eu preciso não julgar o outro. Isso vem muito da comunicação não violenta. Então, mas é muito difícil, muito, assim, sabe? Muito difícil. As pessoas, elas têm um estilo de vida e as suas próprias experiências. Cada um de nós passamos pelos nossos traumas com o nosso passado. Muitos, às vezes, não entendem porque são assim, porque às vezes já esqueceu esse trauma, às vezes foi dentro da barriga da própria mãe. Exatamente. Igual já teve pessoas falando aqui que tem estudo sobre isso. E assim, com um mundo tão amplo, porque só uma forma de viver
vai ser a certa. Exato. Então, quando a gente vive em grupo, às vezes, o que eu mais escuto, às vezes as pessoas mandam lá no direct minha amiga parou de falar comigo, eu não entendo o que aconteceu. Fulano subiu. Hoje mesmo teve uma pessoa, e era um homem, falando que a ex-noiva foi viajar com uma amiga, voltou, terminou com ele, nunca mais deu explicação do que aconteceu. Então, assim, tem muita questão da consideração do que o outro está fazendo com a vida que reflete na nossa. E o que eu falo cada um é uma bagagem, sabe? Cada um é uma mala em si, cheia de coisas. E não traga isso, por mais que foi com você, não traga isso para si mesmo, que era o que eu fazia. Então eu abraçava muito, tipo, o que eu fiz, o que aconteceu, e se eu fizesse diferente, e se eu mudasse, e se eu, não só a culpa, mas de tipo, por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Não se trata de você. Entendi, exatamente. Né? Eu acredito que quando as duas pessoas unem, elas uniram toda essa bagagem de experiência. E hoje o relacionamento saudável é aquele que, sem o julgamento, que aí encaixa, que era onde eu queria encaixar, que é onde pra mim já inicia um relacionamento saudável. Exatamente. Eu penso diferente, né, do Alan, mas eu respeito a forma que você decidiu viver a sua vida. Sim. Né? E você pensa diferente, é a mesma coisa. Então, eu acho que esse é o primeiro passo da maturidade e de um relacionamento, seja de amigos, profissional, independente, de relacionamento saudável. Exatamente. Eu fiz um post hoje, lá no Instagram. Sobre isso? Falando assim, o julgamento, ele é inevitável. Às vezes é no automático na nossa cabeça. Sei lá, alguém cortou o cabelo, você não gostou. Quando você fala, é uma escolha. Materialização. E na hora que você fala pra alguém, é uma fofoca. Viu? É isso aí. Essa ação é uma fofoca. Então, esse julgamento, ele começou a ter consequências. A arte do julgar pode ser automática. O que você faz com ela não é. Exatamente. Excelente. Porque, na verdade, assim, exemplo do cabelo. Você não gostou do cabelo, ficou pra você. Aí você falou, não gostei do cabelo. Mas, cara, quem não gostou foi você. Então, recolhe. Ela gostou. Exato. Né? É isso, é sobre isso. Então, assim, então você recolhe. Aí eu falo para as pessoas sobre a questão do julgamento. É muito importante a gente não se auto-julgar, né? Frágil. O homem tem muito isso que a gente tá falando o tempo todo, de se auto-julgar frágil. Eu preciso dar conta. Não, mas eu tenho que pagar as coisas. Inclusive, é difícil para o homem aceitar quando em algum momento a mulher tá recebendo um salário maior. É difícil, isso vem mesmo da cultura, né? Então, assim, eu acho e que eu espero que, conforme for passando o tempo, a gente chegue nesse momento de liberdade de poder falar o que está sentindo, né? Que os homens busquem mais ajuda, até porque para ter relacionamentos mais saudáveis, principalmente, Dani, com a esposa, com o esposo, né? Com os filhos, se tiver, com a família, né? Porque uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está em processo terapêutico, ela faz bem para o todo. Entendeu? E aí não se intoxicar com as coisas, com masculinidade tóxica, com pornografia, com álcool, com droga, com pensamento de só ganhar, entendeu? E uma dica boa para as mulheres e para os homens também é, no caso das mulheres, indicar, falar, amor, tô seguindo uma pessoa, né? Alan Barros, você vai gostar, não sei o quê. O Alan, ele tem como que fala? O grupo, né? De apoio. O grupo de apoio. Então, você pode começar aí para poder levar o seu marido, seu namorado, às vezes, acontece né? muito lá. Acontecer eu queria saber, mas não queria ir sozinha. Então, ter essa sabedoria. O Alan, ele tá... Alan. A gente tava falando antes, isso eu ia falar no começo. É que Alan fica parecendo ator, né? Alan é o nome de um amigo. Aí eu falei assim, então, Alan, toda vez eu falo assim, não é Alan, é Alan. Aí eu comecei o programa, Alan, é Alan. Então, tá, aí falando do grupo de apoio, de seguir, porque assim, o Alan, ele tem o Setembro Amarelo, que você já fazia aquele trabalho todo, né? Tem o livro da depressão, tal. Tem o Depressão e Agora, é o nome do livro dele. E ele já faz esse trabalho todo ano, todo setembro. Tem janeiro também, branco, que é o Janeiro também. Branco, né? Que é o mês de conscientização da cultura de saúde mental. Ou seja, falar abertamente sobre saúde mental no geral. Isso. O Janeiro Branco é isso.
O setembro é específico de pra gente suicídios falar também. sobre a importância da vida e prevenção do suicídio. E já o Janeiro Branco é mais sobre a saúde mental em si, né? E agora tá essa proposta do Novembro Azul de levar a questão da depressão masculina, da saúde masculina num todo, não só no físico. Eu achei muito bacana, Dani, eu tive esse pensamento assim, eu falei, nossa, peraí, então a gente tem um mês inteiro de ações para os homens, principalmente por conta do câncer de próstata, da prevenção, que também é um tabu. O exame do toque é um tabu. E assim, sabe, é um exame super mega simples, sabe, que fica um tabu por conta disso. Então tem homens... Das piadinhas, das brincadeiras. Dani, tem homens que morreram e morrem ainda até hoje por conta de que não fez o preconceito. Sim. Cara, a gente tá no século XXI, a gente não tá no momento de aceitar morte por preconceito, né? Enfim, então esse é o grande X do mês. Só que eu falei, mas peraí, se a gente tem um mês inteiro de novembro para falar com os homens, se os homens em tese eles vão estar mais dispostos a escutar e as empresas também dispostas a falar, peraí, então vamos colocar saúde mental masculina. Eu preciso falar para os homens sobre depressão, sobre ansiedade. Eu preciso falar para os homens sobre empatia, sobre respeito. Eu preciso falar para eles sobre falar abertamente, sobre buscar ajuda, sobre a importância do psicólogo, do psiquiatra. Por que não? Então eu ganhei mais um mês aí de trabalho. O que você nem gosta. Não gosta de falar, né? E aí, assim, a gente consegue colocar algumas pautas importantes para a saúde mental. Então esse bate-papo que a gente está tendo, que pode ajudar muitas pessoas a entender, né? Não é comum, eu sei que não é comum um homem falar abertamente sobre depressão, ansiedade e suicídio, como eu falo. E eu quero usar isso ao favor das pessoas, né? Exatamente. Porque imagina, eu fiz uma palestra numa empresa que me chamou no Setembro Amarelo, lá tinha 250 homens um pouco mais velhos, Dani. Cara, eu tava super em dúvida se eles iam gostar, se não, de falar sobre emoção, não sei o que, se eles iam fazer comigo a meditação geral que eu faço e tal. Cara, foi incrível. Sabe, são homens que depois vieram falar comigo, que tem neto, ou então que tem filho, ou então que já perdeu o filho. Nossa, que bom o seu trabalho, eu fiquei muito feliz. Então eu falei, cara, acho que a gente está conseguindo. É sobre isso. E é sobre isso que já passou um tempão a gente falando sobre o que a gente gosta, né? Graças a Deus é um assunto que eu gosto porque ajuda muitas pessoas, né? A Dani levanta muita bandeira, Dani. Obrigado. E falar, né, da depressão masculina, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu incentivo, pelo livro também, porque querendo ou não, é uma coisa que você poderia guardar no seu baúzinho, ok, tô superando, tá superado, bacana. Não passar pra frente, e tá tudo bem, mas não, você tá usando isso pra incentivar, pra ajudar, pra alarmar, pra criar e abrir portas pra que cada vez mais essa consciência exista no coraçãozinho, não só do depressivo, mas daquela pessoa que convive e daquela que julga. Exatamente, né? Exatamente, bom ponto, é isso. Obrigado, Dani. Imagina, obrigado, eu gente. te agradeço. Obrigado a toda a equipe. Segue ele nas redes sociais, hein, gente? Sigam aí, né? Aqui, tá bem aqui, ó. Vem aqui, ó, vem aqui. Beijo, tchau, tchau. Um abraço.